Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e nos ilumine na noite de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho da lei do amor, que é a lei mais importante que existe dentro do Evangelho de Jesus e entre os seres humanos. Por quê? Porque, como diz o Evangelho, nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Né? E diz mais, que é o sentimento elevado à altura do progresso já realizado. Nós sabemos que o homem, que o espírito, necessita evoluir intelectualmente e necessita evoluir sentimentalmente, moralmente. E este progresso faz com que o homem se resuma num progresso espiritual que redunde na sua perfeição. Né? Aí, o homem, no início da sua vida terrena, somente agia por instinto. Então, vemos o homem nasce simples, ignorante, como um animal, né? Praticamente. Hoje nem tanto, porque a humanidade já alcançou um nível de progresso que todos aqueles que reencarnam, normalmente, já passaram por diversas experiências e adquiriram um grau já de conhecimento, de moralidade ou de necessidade, de intelectualidade. Mas, no início, no princípio, o espírito, ele é criado simples e ignorante. E vivia nos transportando lá para o início da civilização, víamos o homem como que um animal que agia por instinto, instinto de preservação, instinto de sobrevivência. E nesta fase do homem, ele só agia por instinto, não tinha nada mais que passasse pela sua mente. Com o passar do tempo, ele foi sendo impulsionado pela ação do progresso, irresistivelmente, e passou a ter sensações, sensação de frio, sensação de necessidades diversas, que fazia com que ele começasse a raciocinar em algo para poder angariar e adquirir certas facilidades. Depois desta fase, o homem, na medida em que o espírito se instrui, ele entra num outro estágio, que é o estágio do sentimento. Então ele passa pelo instinto, experimenta as sensações e acaba possuindo, através do progresso, os sentimentos. E é exatamente neste ponto quando acontece o despertar do sentimento. Inicia-se a verdadeira jornada evolutiva do espírito, né? Por meio da razão direta e proporcional entre a intelectualidade e a moralidade. Então, quando ele adquire o sentimento, começa a discernir o certo do errado, o bom do mal, ele tem aí a evolução do seu sentimento. E, através do estudo, através do aprimoramento, ele começa a evoluir moralmente e intelectualmente. Todo espírito foi concebido para a evolução moral e intelectual. Mas muitas vezes acontece que é muito mais fácil evoluir moralmente, intelectualmente, do que moralmente. Então nós vemos grandes personalidades intelectuais, mas com baixa moralidade. É muito mais fácil e muito mais rapidamente se evolui intelectualmente. Porém, vemos também
muitos espíritos que saem daqui com alto nível de moralidade e um grau muito inferior intelectualmente. Temos muitos trabalhadores na nossa casa espirituais que são exemplos de evolução moral muito mais rápida do que a evolução intelectual. E aí, nós, o homem em sua jornada, confunde muitas vezes os sentimentos que estruturam o amor. Adquire débitos e compromissos diante da harmonia de Deus. Então, a lei de harmonia, ela é exata. Ela foi instituída por Deus e a partir deste instante, todos nós estamos sobre a égide desta lei, que é a lei da harmonia. Então, não importa o que façamos, o importante é sabermos, entendermos que estamos acionados por esta lei de harmonia. Queiramos o que fizermos com as nossas vidas, com a nossa moral, com as nossas atitudes, estaremos sendo regidos por esta lei de harmonia. E aí, enquanto o homem estiver preso ao instinto e às sensações, que são aqueles dois primeiros sentimentos, aqueles dois primeiros instintos, né, que o homem possui na sua jornada evolutiva, em prejudicar, caluniar, subjugar, exterminar, usurpar, né, aliciar, oprimir, dominar, acumular, viciar, entre outros adjetivos, ele estará sempre mais próximo do início do que propriamente num estágio mais elevado e mais próximo do término da sua evolução. Então, vemos, com todos esses verbos que falamos aqui, né, que o homem, vemos muito na nossa sociedade, os homens se aproximarem muito mais desses verbos que salientamos do que propriamente pela lei do amor, pela lei do progresso, não é? E transforma o sentimento do amor pelo sentimento vulgar, definido pelo egoísmo e pela ganância. Então, todos nós estamos sempre imbuídos de trabalhar, de conquistar, de acumular, muito embora saibamos que nada disso poderemos levar conosco. Nós sabemos disso. Tudo ficará. E aqueles que ficarão com as fortunas, com o acúmulo dos bens que porventura amealharmos durante a nossa existência, se não forem merecedores, perderão rapidamente pelo mau uso e pela circunstância espiritual que os envolve. E aí nos lembramos de uma lenda, a lenda do ouro, que diz o seguinte: havia uma mulher que estava passando de frente a uma caverna, carregava um filho nos braços e ouviu uma voz que vinha lá de dentro: adentre, venha, pegue todo o ouro que estiver aqui ao seu alcance e leve consigo. Mas lembre-se, esta caverna fechará a sua porta e jamais abrirá. E ela ficou curiosa, como todo mundo ficaria. Olhou dentro da caverna e viu um brilho. Aquele ouro estava ali, brilhando, chamando, convidando. E ela não resistiu. Adentrou a caverna, com o filho nos braços, e a voz repetiu: tome tudo que você puder, leve consigo. Mas lembra-se, você tem pouco tempo para isso. A caverna se fechará e jamais se abrirá. E você não terá outra oportunidade. Ela não hesitou, pegou tudo que podia carregar consigo e
saiu correndo daquela caverna antes que ela se fechasse. E quando ela saiu, a porta cerrou-se. E ela deu por conta que o filho havia ficado do lado de dentro. E quis voltar, quis pegar o filho de volta e não conseguiu. Então nós temos esse sentimento de ganância, né? Temos esse sentimento muitas vezes de egoísmo e não ficamos cegos diante de alguma situação que nos atraia, sem nos lembrarmos daqueles que estão à nossa volta. Tá? Daí, possua os recursos financeiros coerente com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas, dizia Francisco Cândido Xavier. Possuir o necessário, não mais que o necessário, não precisamos do necessário, do mais que o necessário para sobreviver. Ah, mas eu penso no futuro dos meus filhos, eu penso no futuro, no meu futuro. O futuro só a Deus pertence. Ele sabe perfeitamente o que cabe a cada um de nós. Não é? Ele sabe, já escreveu em linhas certas, em linhas tortas, corretamente, porque sabe dos nossos destinos, sabe perfeitamente até onde vamos chegar, sabe da nossa capacidade, dos nossos compromissos, sabe tudo exatamente aquilo que poderemos conquistar verdadeiramente nesta existência, em cada existência que tivermos. E aí, para o homem avançar da sua jornada evolutiva, deverá vencer as suas dificuldades, desprender-se do seu círculo restrito, que determina a sua permanência na terra, na matéria, e também eliminar a sua diferença pelos seus irmãos. Enquanto o homem estiver preso, restrito, egocêntrico, no seu círculo pequeno, com o seu egoísmo, com os seus pensamentos em evoluir, em fazer projetos, como ganhar, como vencer, sem pensar numa coletividade, né? Apenas num círculo restrito, e sendo indiferente com os seus irmãos, com os próximos, com os semelhantes, ele não vai vencer facilmente na sua jornada com o êxito que deveria acontecer. Não é? E aí a lei do amor determina que o homem substitua o eu pelo nós. E, pois o amor não é um sentimento individual, e sim um sentimento coletivo. Sentimento divino que produz a fusão dos seres e minimiza as misérias sociais. Quando nós exercitarmos, trocarmos o eu pelo nós, e tudo que fizermos pensar no nós, no nosso semelhante, nos nossos familiares, naqueles que convivem conosco, nos nossos funcionários, no modo geral, em tudo que fizermos, pensarmos que existem muito mais pessoas na nossa retaguarda que necessitam do nosso auxílio, da nossa atenção, né, dos nossos exemplos, do que viver eu possuo, eu tenho, eu sou. Ninguém é nada. Nós estamos apenas de passagem. Hoje, muitas vezes, nós trocamos o verbo ser pelo estar. Hoje nós não somos nada, nós estamos. Estamos na condição X, Y, Z. Mas, na verdade, não estamos de passagem em determinados cargos, em determinados postos de comando,
em determinadas situações e não enxergamos os nossos subalternos. É necessário que nos coloquemos no lugar de cada um para avaliar a necessidade dos outros e a necessidade que temos para com eles de nossos compromissos. Aí todos os espíritos possuem a flama do amor no coração, desde o primeiro sopro de existência espiritual. Nós fomos concebidos com essa chama, com essa flama do amor de Deus. Fomos concebidos para o bem. Fomos concebidos para a evolução moral, espiritual. E, como diz Jesus, faça brilhar a vossa luz. Não é? Vós sois a luz do mundo, faça brilhar a vossa luz. Então nós trazemos dentro de nós essa centelha do amor do nosso Pai. Por pior que seja o indivíduo, ele traz consigo a centelha do amor divino. E é essa centelha que tem que fortificar-se, tem que esplandecer-se, tem que iluminar por todos os lugares que ele anda. O Espírito tem que fazer a sua luz brilhar, iluminar a jornada, iluminar o caminho. E não o contrário. A riqueza espiritual depende do labor presente e da verdadeira compreensão da lei do amor. Então, essa é a maior riqueza que nós podemos acumular dentro de nós. Essa nós levamos, porque são valores morais, valores espirituais. E esses valores nos seguem no nosso arquivo mental, seguem na saúde mental, na saúde física do nosso espírito. Porque fazemos a nossa parte. Dissimulamos o amor, difundimos o amor. E ele faz com que evolua dentro de nós o espírito. E esse espírito consegue se iluminar, se irradiar cada vez mais. Até o pior dos criminosos possui sentimentos ainda confusos e aviltados, pois não atingiu o ponto do despertamento e do equilíbrio. Somente os encontrará por meio do buril das reencarnações, através do impositivo da lei de harmonia. A lei de harmonia nos rege a todos. Estamos sobre a égide desta lei. Tudo que fizermos, ela, por si só, vai agir sobre nós, exigindo-nos a reparação necessária. Então não é, muitos falam, não, Deus, eu sou temente a Deus, confio em Deus, sou temente a Ele, porque eu sei que Ele vai me castigar. Não, Deus é todo poder, bondade e justiça. Ele não castiga ninguém. Ele já impôs a sua lei de harmonia quando fomos concebidos, já a partir de então ficamos sobre a lei desta harmonia instituída por Deus. E nós próprios, com a nossa consciência, com tudo aquilo que fizermos, estaremos sendo envolvidos automaticamente por esta lei de harmonia, que nos exige a reparação, nos exige a evolução imediata dos males perpetrados pela nossa jornada, durante a nossa jornada. Quer seja o mal, quer seja o desvio de conduta, quer seja aquilo que for que fizermos contra nós próprios, somos atingidos pela lei de Deus, somos envolvidos pela lei de harmonia, que rege todo o planeta. Os bons espíritos tocarão, os bons exemplos tocarão nos espíritos rebeldes, concitando-os à evolução moral.
espiritual e ao verdadeiro amor. O Evangelho, segundo o Espiritismo, diz isso, que é pelos bons, todos aqueles espíritos que ainda possuem muitas dívidas perante a lei de harmonia, reencarnarão sucessivamente, junto aos bons espíritos, junto aos espíritos missionários, junto aos espíritos que já possuem uma evolução moral mais aguçada. Para quê? Para, na mesma forma que eles vêm cheios de necessidades, eles estarão em contato com bons espíritos. E através dos bons exemplos que vêm a todo instante, serão tocados, servirá para eles como exemplo daqueles, para que eles parem, reflitam e pensem, puxa vida, eu preciso melhorar um pouquinho. Quando ele começa a ter um sentimento de melhora, o espírito começa a pensar duas vezes antes de fazer coisas ruins, coisas desajustadas. Mesmo sendo o pior dos piores espíritos, verão os bons exemplos e se tocarão por eles. Nos intervalos das suas más ações, refletirão e estarão sendo envolvidos pelo bem. E isso transformará. Nós estamos passando por um processo de transformação planetária, de evolução. Deixaremos de ser um plano de expiações e provas para nos tornarmos um plano, um mundo de regeneração. Então, todos os espíritos terão oportunidade de reencarnar e de encontrar aqui todo o respaldo de moralidade, de oportunidades que venham refazer o seu espírito. Grandes exemplos de renúncia. Romance, Renúncia, de Emmanuel, História de Alcione e Pollux. Quem não leu, leia, vale a pena. Outros exemplos, Espírito de Luz, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Outro exemplo, Espírito Missionário, de Maria Teresa de Calcutá, que diz o seguinte: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no oceano. Mas o que seria o oceano sem uma gota de água? Seria menor ainda, não é? Então, esse espírito tão abnegado que realizou uma grande tarefa. Outro exemplo é de Andrew Lepperberg, que era o quê? Uma atriz que foi conclamada como uma das mulheres mais lindas do mundo. Quando ela se despertou para a vida, assumiu uma postura de ajuda ao semelhante, buscando levar o conforto às pessoas necessitadas de outros países que estavam lá em agonia. E ela dizia, para ter olhos belos, procure o bem nos outros. Belos lábios, fale somente palavras de bondade. Boa postura, caminhe com a certeza de que você nunca está sozinho. Aí temos outro belíssimo exemplo de missionário, né, do despertamento de Francisco de Assis. Francisco de Assis, que era um rico, cheio de posses, de pais ricos, de família rica, e se despertou para a verdade, para a realidade, deixando toda a fortuna para trás. E aqui nós temos a prece tão famosa de São Francisco, né? Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. E assim por diante. A vida desse missionário, né, um espírito de luz, é inigualável.
Um espírito missionário também, de Francisco Cândido Xavier, que disse: tudo é amor, até o ódio, o qual julga ser a antítese do amor. Nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. E, finalmente, o Espírito de luz, governador da terra, Jesus de Nazaré. Eu sou o bom pastor, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá, porque todas estão dentro do propósito da lei do amor. E todas deverão crescer incessantemente para atingir o ápice da lei do amor. O verdadeiro significado do amor está em expandi-lo incondicionalmente, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Expandi-lo incondicionalmente, por onde quer que andemos, por onde quer que estejamos. A lei do amor tem que ser prioridade através da cordialidade, da bondade, da atenção, do interesse para com os semelhantes. Como entender o amor nos mundos superiores? Como é feita a avaliação do progresso dos mundos? Aos espíritos conscientes, no caminho da evolução, implica conquista proporcional da felicidade, do bem que produzam. Na medida que produzam o bem, melhor se sentem, como um dever cumprido, com alegria de ter conquistado um pouquinho mais desse sentimento primoroso que é o amor. E no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, da perfeição moral e das virtudes, na questão 887, Jesus disse: amai aos vossos inimigos. E ele é imperativo: amai os vossos inimigos. Não é uma recomendação, é uma imposição, porque só através do amor àqueles que nutrimos um sentimento aviltado é que teremos o engrandecimento mais rápido na conquista do bem e do amor. A conscientização da importância do perdão e da reconciliação. Jesus disse: amai-vos uns aos outros, também de forma impositiva. Não existe outra forma a não ser amar aos vossos semelhantes da mesma forma que eu vos amei, da mesma forma que meu Pai nos amou, nos ama, né? É o determinismo da lei de harmonia, instituída por Deus para governar os mundos. Amai-vos uns aos outros. Sem essa condição, não há evolução. São condições básicas. É o perdão, é a reconciliação, é entender o semelhante nas suas mazelas, na sua pequenez, na sua ignorância. Todos são carentes de entendimento. Fez porque ainda não conquistou um sentimento equilibrado. Desenvolveu o mal. Quem somos nós para julgar? Porque ali está um espírito necessitado. Necessita do nosso amor, do nosso carinho, do nosso entendimento, da nossa ajuda e dos nossos bons exemplos. A doutrina espírita nos demonstra claramente a lei do amor, por seus ensinamentos acerca da reencarnação, concitando-nos ao trabalho incessante e direcionando-nos ao bem comum. Conhece-se um bom espírita pela sua transformação moral. Que Deus, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos.